Não há liberdade sem disciplina. Em outras palavras, eu poderia dizer, não há liberdade sem limite. O limite é exatamente a mediação da disciplina, quer dizer, o limite é o caminho da disciplina. Num livro que eu escrevi, aliás, hoje houve um negócio incrível, porque ficou certo entre o pessoal daqui e a editora Paz e Terra, que eu traria uns pacotes de livros para que ficassem expostos aí para venda. E eu não trouxe, e os pacotes estão lá em casa. Agora, você vê, não é porque eu tenha esquecido ou porque eu tivesse vergonha de que eu trouxesse os meus livros para ser vendidos. Não, eu quero que venda mesmo. O problema é o seguinte, é que a editora mandou 3 pacotes enormes de livros ontem lá para casa, e eu disse a mim mesmo, esse pessoal está louco, eu não pedi livro nenhum, eu amanhã vou chamar a editora para reclamar isso. E não pude, esqueci escrevendo, e agora eles me perguntaram, você trouxe os pacotes de livro? Eu digo, é aqueles que estavam lá em casa, que estão. E eu não trouxe, eu lamento muito, mas num desses que eu deveria ter trazido, eu digo que a autoridade é uma invenção da liberdade. Quer dizer, o que é que eu quis dizer quando eu escrevi isso? Eu quis dizer que em certo momento da experiência, quer dizer, em certo momento da experiência da liberdade, as liberdades individuais que se contrapunham descobriram, isso é uma hipótese que a gente levanta legitimamente. As liberdades descobriram num determinado momento, e depois na sucessão de desencontros entre as liberdades, elas descobriram que precisavam inventar uma outra coisa que fosse o seu contrário para que elas fossem preservadas, quer dizer, as liberdades. Então elas inventaram a autoridade. Isso significa que a autoridade é absolutamente necessária e indispensável à liberdade. Mas isso abre um caminho perigoso, abre um caminho, inclusive, ao autoritarismo. Mas isso é uma das possibilidades que a gente tem na história, quer dizer, e que a gente tem na existência humana. É que a autoridade, precisamente na medida em que estabelece limites e cobra esses limites à liberdade, ela também tem que se limitar. Quer dizer, a autoridade que não se limita é a autoridade que extrapola de si mesma e que, portanto, enquanto robustece a si, emagrece a liberdade. Quer dizer, então, aí, nesse desencontro, nós não temos nem mais autoridade, nem mais liberdade. Quer dizer, na medida em que a relação entre a autoridade e a liberdade se inclina no sentido da fortaleza de uma contra a debilidade da outra, desaparece a disciplina em termos concretos, em termos práticos e em termos éticos. Quer dizer, se o desequilíbrio entre as duas se faz na direção da vantagem da autoridade, desaparece a autoridade e em seu lugar se implanta o autoritarismo, o arbítrio. Essa coisa que a gente já tem conhecido, a história brasileira é uma história de arbítrio, porque a experiência da sociedade brasileira é uma experiência profundamente autoritária. De vez em quando, então, a gente tem tido na história brasileira surtos de robustecimento do autoritarismo, com os golpes de Estado, etc. De que agora eu acho que a gente começou a ganhar mais distância, quer dizer, eu acho que o gosto da liberdade tomou conta, em certo sentido, de nós, brasileiras e brasileiros, e quanto mais gosto de liberdade toma conta de nosso corpo, tanto mais longe a gente fica dos golpes de Estado.
Claro que há exceções a isso. Mas se o descompasso entre a autoridade e a liberdade se faz em detrimento da autoridade e em favor da liberdade, desaparece também a disciplina, desaparece a autoridade, desaparece a liberdade e se implanta a licenciosidade, ou a libertinagem, como se diz também, ou o espontaneísmo, quer dizer, situação em que a liberdade faz o que quer e faz o de que gosta, sem tomar conhecimento.